Olá, muito boa noite. Já é dia 13 de fevereiro de 2020, uma sexta-feira. Portanto, sextou, né? E não foi nenhuma sexta, não. É sexta-feira que já sinaliza o final de semana para aqueles que vão estar fora do ar. Porque nós não, né? Nós, sábado, temos os melhores momentos do Atualidades Pampa, às 7h30 da noite. Uma consulta pública que vai acontecer neste próximo mês de março, e falta pouco para março, né? Fevereiro é um mês pequeno, vai definir, vai escolher qual o símbolo da cidade de Porto Alegre. Serão definidas 3 imagens que ainda serão divulgadas, né? E vocês votam, a população vai votar em uma dessas 3. Esta decisão, obviamente, vai ocorrer até o dia 22 de março, porque depois já é o dia do aniversário de Porto Alegre, enfim. É uma ideia que está sendo desenvolvida pelo grupo O Que Marca Porto Alegre, ou seja, a imagem que efetivamente representa a nossa cidade. Este é mais um dos eventos, mais um dos projetos que integra o Pacto Alegre, que vem realizando projetos por meio de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. Podemos falar mais sobre isso agora? Aliás, teremos muito tempo para falar mais sobre isso nos próximos dias, assim que for lançada essa campanha. Ainda não está valendo. Vitorino. Vamos tirar a dúvida, afinal, qual é o jornal mais lido do Brasil? CGU aponta possíveis desvios no seguro-desemprego na ordem de 149 milhões. Eleições americanas, New Hampshire já dá uma pequena luz quem será o adversário que vai enfrentar Trump em novembro. E qual a justificativa do Banco Central para essa alta do dólar? Supremo Tribunal Federal decide que motorista condenado por homicídio culposo pode ter a carteira de motorista suspensa. E a decisão gera polêmica. E se o timing do programa e se a qualidade do programa for igual à qualidade da abertura que eu fiz, vocês estão roubados, porque hoje não é quinta-feira, hoje é sexta-feira. Não, hoje não é sexta, é quinta. O primeiro e-mail que chegou é do Alexandre Bittenbender, que diz assim: boa noite, Magda, hoje é quinta-feira. Abraços, Alexandre. Obrigada, Alexandre. Foi educado, Alexandre. Graças a Deus. Não, mas isso é comum, isso é comum. Acabei de marcar um churrasco aqui amanhã, às 8 horas da noite, achando que era sábado. Então... pois é, tu vê. Nós estamos muito fora. afinados, nós dois, né? Não é nada disso, hoje é quinta-feira. Eu acho que é porque eu já estou a fim de vazar, como diz o outro, né? Mas você participa do nosso programa, assim como participou o Alexandre Bittenbender, através do nosso e-mail, que é o atualidades@pampa.com.br. Você participa também, faz os seus comentários, faz as suas perguntas a respeito dos assuntos que vão passar aqui por essa bancada. Instagram é @atualidades.pampa. O YouTube é youtube.com/tvpampa. Você tem que ativar aquela sinetinha que tem do seu lado direito do vídeo. Clica ali que todas as notificações chegarão até você. Pode participar pelo facebook.com/atualidadespampa. E ainda nós temos o WhatsApp, o e-mail eu já passei para vocês. Nós temos o 999-777-001. E assim você participa do nosso programa, Vitorino. Magda, como a minha manchete hoje não é muito forte, é uma manchete muito mais esclarecimento que qualquer outra coisa, essa semana o Ruxo levantou uma informação, eu dei uma informação, ele trouxe outra informação. Sim. E acabou a gente não sabendo o que era o quê. E... Não, o que é aquilo, mas agora tu vai dizer o que está acontecendo fora da pesquisa. Não, aí que está. O que é aquilo? Aquilo é que ele tem uma pesquisa de uma data e tu tem de outra. E aí que tá, aí começa a confusão. Me deu o trabalho de ligar para o Instituto de Verificação de Circulação, o IVC, a sede é em São Paulo. Sim. Liguei e conversei com um rapaz extremamente educado, que me ensinou a metodologia. Para você ter uma ideia, eles estão numa briga gigantesca. Por quê? Como é que se verifica a circulação? Que é uma coisa. A leitura é outra coisa. O volume impresso é outra coisa. Então, assim, desses 3 dados, um deles é certificado pelo IVC. Ok. Os outros 2 são as empresas que passam para o IVC. Então tem uma briga
inacreditável para saber qual é o jornal de maior circulação no Brasil. Os resultados são diferentes de acordo com o que se pega. Circulação é um, impresso é outro, o jornal digital, a impressão digital é outra. Então eu vou dar uma resposta surpreendente aqui. Não é nenhum dos dois. Não, eu não sei. Tá, boa. Ah, que bonitinho. Não, eu não sei, porque eu achei dados absolutos. Para você ter uma ideia, tem uma briga na justiça entre o Globo e a Folha pelo jornal, pela expressão jornal mais lido do Brasil. Estão brigando na justiça. Tem uma ação correndo na Justiça de São Paulo, onde os dois jornais brigam pelo... Um apresenta que ele é o jornal mais baixado da internet, o outro alega que ele tem a maior tiragem de circulação, o outro alega que o volume é impresso, mas que tem um encalhe que volta, portanto o jornal não é lido. Então, assim, virou um barraco tão grande que eu vou ficar em cima do muro. Eu diria o seguinte, o Globo e a Folha são hoje os dois maiores jornais do Brasil. Okay. Ponto. Agora, se me perguntar qual é o maior, bom, não minha interessa. resposta é essa. Para nós não interessa. Fala, Russo, porque tu... Não, deixa eu só dar... Porque, na verdade, a matéria surgiu como uma brincadeira entre nós, né? E eu até brinquei com a dona Magda, eu não sou nem dono da Folha nem da Globo, por mim, quem for o primeiro, pouco interessa. Segundo, não me contrataram como advogado, o que eu também lamento, e, portanto, não tenho que estar os defendendo. O que, na verdade, a discussão, o seio da discussão é que nós podemos discordar da linha ideológica do jornal, e isso se faz pontualmente aqui, e aí eu quis fazer esta referência, claro, que nem todo mundo concorda com a gente, por isso que eles são os mais, por isso será um, será outro, eventualmente, se achou pesquisa de 6 meses atrás, de 8 meses atrás, né? Essa variação eu não vou ficar brigando por ela e nem era objeto da discussão. A discussão é dizer que são jornais importantes, formadores de opinião, que de uns a gente concorda e outros a gente discorda. Da minha parte, a matéria, em termos de índice de verificador de circulação, para mim está encerrada. Boa noite, diz a conclusão que nem eles sabem, né? Nem eles. Boa noite. Mais uma noite ligadinhos no Atualidades Pampa. Mandem um abração para mim e para a Patrícia. Nosso aniversário de namoro, 13 anos juntos. E ele não casou ainda, Patrícia? Acho que é demais, 13 anos de namoro? 13 anos de namorado. Felipe e Patrícia, da Zona Sul de Porto Alegre. Pelo e-mail, a senhora Zuleika Retamal mandou um e-mail seguinte. Em primeiro lugar, meus votos de restabelecimento ao Marne, pessoa marcante nesta bancada, bem como os outros participantes. Ontem recebi uma foto da ciclovia de Torres, disse ela. Acreditem, fiquei pasma, pois de ciclovia não tem nada, mas serve de estacionamento aos carros que conduzem pessoas à beira-mar. Então, nada mais confortável que sair de seus carros e irem direto ao mar. Vocês conhecem a ciclovia para carros? Eu não. Sabem algo a respeito desta novidade? Carinhoso abraço a todos, porém, ao Ruschel, ao Vitorino e ao Marconi, a minha admiração. Zuleika Retamal. Então, Zuleika, foi uma ciclovia mesmo que foi feita em Torres, onde só os carros que usam. Legal, ciclovia para carro. Para carro, é o que ela diz, eu né? achei bem moderno isso. A ciclovia não tem nada, serve de estacionamento aos carros que conduzem as pessoas à beira-mar. São setores diferentes. Eu gosto de separar a crítica para que a gente critique quem tem que criticar. A ideia de fazer a ciclovia, que eu não conheço, portanto não vou comentar, mas a ideia da ciclovia sempre é bem-vinda. Agora, se a fiscalização permite que os carros estacionem ali, se não estão multando, porque bota o teu carro ali e leva uma multa, bota no dia seguinte, leva outra multa, eu te garanto que não passa mais perto, nem que... Eles devem estar estacionando lá sem nenhuma repercussão financeira. Sim, e aí realmente virou um estacionamento, pelo que está contando. Sim, pelo que ela está contando. E de novo chama a atenção isso, né? O brasileiro não consegue fazer certo se não tiver um fiscal do lado, né? A ciclovia foi criada, foi levada até os moradores, acredito que veranistas também devem fazer. Qual é a dificuldade de fazer certo, né? Aqui eu não vou estacionar, aqui é uma ciclovia. Mas não, primeiro o brasileiro olha, vê se tem alguém fiscalizando, aí, não tem, e vai lá e se aproveita. E sempre com aquele conceito da malandragem. Já que vocês falam... É hora do xingamento, então. Acho essas ciclovias um saco. Aqui em Porto Alegre bagunçou.
O pessoal da EPTC, o diretor de engenharia lá, aquela crítica que eu fiz, mandou uma mensagem educada para mim, dizendo que tem capacidade para circular tantos veículos, estacionar tantas bicicletas, circular tantas bicicletas, coisa e tal. Uma coisa é a capacidade, outra coisa é a utilização. Essas ciclovias, eles fizeram um negócio que fica completamente às moscas o dia inteiro. De vez em quando passa um de bicicleta lá. Eu trabalhava na 7 de setembro e ali era assim, durante o dia inteiro, uma bicicleta. Algumas pessoas caminhando, passeando. É meia dúzia de. Tem a turma aqui do coletivo, aquele que anda à noite, um dia de semana. Massa crítica. Massa crítica. Eu prefiro a bolonhesa, mas tudo bem. O que eu vejo nesse negócio de ciclovia? É tentar ser moderninho numa cidade que não é moderninha. Não lembra da Érico Veríssimo, que subiu um pedaço pela calçada, que tinha um trecho que era pintadinho de laranja por dentro da calçada? Rapaz, a Zé de Alencar, ali em frente ao Hospital Mãe de Deus, tem uma curva ali que eu não sei como é que se viram. Porque o táxi tem que entrar pela ciclovia e vir por trás, a ciclovia vai pro meio da rua, né? Sabe? Pô, com todo o respeito que me merecem os ciclistas, mas essa bobagem em Porto Alegre não está funcionando, bagunçou o trânsito, já disse aqui, o trânsito em torno do Hospital Mãe de Deus ali está uma esculhambação, está bagunçado. Essa ciclovia tirou espaço. Mas precisamos mais bicicletas e menos carros. Sim, mas tem que mudar a cultura, não a cidade. O senhor Fábio Liberty, que é morador de Torres, diz o seguinte... Olha, diz ele, eu moro em Torres, conheço a ciclovia e nunca vi um carro estacionado ali. E agora? Dona Zuleika, eu estou só... E agora? E agora? Agora eles que vão brigar aí. E agora? Mas se liga pro IVC, a pessoa... Dá o endereço de um pro outro, dona Marques, marcar o encontro. Vai ter, embate. Vai ter embate a Dona Zuleika e o... Vamos mandar o telefone de um pro outro aí, só pra ver o que acontece. Pois é, vai estar. Vai ver, ele não vai na hora que ela vai ver a hora que ele vai não ver o carro, sei lá também, vamos lá. Mas vocês falavam em fiscalização, quando se falou agora no começo já desse assunto. E tem uma coisa que a gente não conversou aqui no programa, até porque tínhamos muitas outras coisas, como temos hoje, que é a proposta do secretário municipal, Rafão Oliveira, que quer criar uma lei para que proíba as pessoas de beberem nas ruas de manhã, de tarde, de noite. Igual os Estados Unidos. Não pode beber na rua, não pode mostrar bebida, não pode nada. E aí começou uma discussão, ele discutiu com o vereador Roberto Robaina, o presidente da Associação dos Moradores da Cidade Baixa estava junto, e o negócio pegou tão forte com o Robaina e o Rafão que o presidente até se recolheu. Mas, na verdade, as pessoas estão achando que é só na Cidade Baixa. Não, a proposta é em toda a cidade. E eu gostaria muito de ter entrado nessa discussão no momento, porque não é, a Cidade Baixa é uma terra de ninguém. Isso é uma outra coisa, né? A Cidade Baixa é uma terra de ninguém. Mas por toda a nossa cidade, em outros lugares, nós temos pessoas fazendo arruaça na rua, gritando, bebendo. O prefeito Luciano Azevedo, de Passo Fundo, que tentou implantar isso, criou inclusive uma lei, ele mesmo deu o seu depoimento, disse que isso não funciona porque não tem fiscalização. Não se tem o suficiente de fiscalização para que ele criou a lei e não consegue fiscalizar? Não, lá na cidade do interior. Foi o prefeito de Passo Fundo que criou a lei? Não, que criou no município dele, Porto Alegre, que é fazer. Mas não foi ele que criou a lei lá. Mas não. Ele implementou. Ele implementou. Foi a lei. Ele tem uma lei lá. Pelos vereadores. É pelos vereadores. Vamos de novo. O prefeito que teve no ano retrasado, eu acho, uma lei aprovada pelos vereadores, bem direitinho pela Câmara, lá é proibido beber na rua. Só que eles não conseguem fiscalizar. Por quê? Porque, obviamente, o efetivo de fiscais é completamente diferente. Mas assim, ó... Não, deixa eu só explicar. Então, isso foi o que ele disse. Em Passo Fundo tem essa lei, foi colocada em prática pelo prefeito, não funcionou por falta de fiscalização
E ele entrou nessa discussão e sugeriu a Porto Alegre que não fizesse isso, que não daria para fiscalizar. Tá bom, então eu vou sugerir ao prefeito de Passo Fundo que cuide de Passo Fundo. Arruma gente e bota para fiscalizar. Não, mas é que ele foi chamado, não foi ele que se intrometeu. O que eu quero dizer é que escolheram a dedo um que fosse contra. É o jornalismo que se pratica hoje. O que eu quero dizer é o seguinte... É a única cidade que tem isso. Essa ideia... Não, são várias cidades brasileiras que têm essa lei. Não, estou falando no Rio Grande do Sul, Vitorino. E estou falando, e o nosso assunto é a lei na cidade de Porto Alegre. Sou a favor dessa lei, eu vou dizer por quê. Nós não vamos encher o saco de um sujeito que está com uma latinha de cerveja na calçada. A ideia não é essa. A ideia é, quando tiver uma arruaça, o volume estiver muito alto, a autoridade pública vai ter uma lei que lhe permita interromper essa arruaça e essa bagunça. Então, quando alguém diz assim, o sujeito está com uma latinha, saiu de dentro e está ali no meio-fio terminando de tomar uma latinha de cerveja. Não, isso ninguém vai incomodar, porque esse sujeito não está incomodando. Essa lei vai dar ferramenta para a Guarda Municipal, vai dar ferramenta para o poder público para acabar com a grande arruaça. Querem um exemplo? Tinha um baile funk embaixo do viaduto em frente à URGS, na João Pessoa. Um baile funk. Volume infernizava aquela região ali. Não tinha lei que proibisse. Nem autorização da prefeitura eles tinham, mas a polícia lá, pois é, não vê, sorvê, blá. Pois bem, o objetivo dessa lei é isso. Talvez o senhor prefeito de Passo Fundo não tenha entendido. O objetivo da lei é dar poder à máquina pública para evitar as grandes aglomerações e o álcool nessas grandes aglomerações. Não é para pegar o sujeito que está tomando uma cervejinha no meio-fio. Não é isso. Acho que faltou compreensão da proposta do Rafão. Acho que a proposta dele é boa. E quanto ao Robana ser contra, não me estranha nada, porque o Robana é contra tudo. Qual é a opinião de vocês sobre esse assunto? Que alguém quer falar antes de Não, mim, pode falar. Eu quero saber a opinião de todos. Eu conhecia a matéria. Vamos primeiro à notícia em si, né? A notícia em si é proibir bebida em público. Não está especificando se é aqui ou ali. Pelo contrário, a lei vai criar, a proposta diz... Natal está liberado, Ano Novo está liberado. Quando tiver festas na rua. Carnaval, então está criando algumas datas. Sim. Ora, se tu cria uma exceção, tudo que não for exceção está proibido. Né? Eu fiquei me questionando realmente como é que vai ser os postos de gasolina ali. Foi uma das coisas que se falou. Até hoje eles não conseguem coibir o consumo. Porque tu fica, uma lei assim tão genérica, tu fica muito exposto ao ditador da lei. Né? Então o guarda não gostou do Marconi. O Marconi está encostado no carro ali tomando uma cerveja. Ele não gostou de ele tem o poder de fazer uma infração contigo. A multa é pecuniária, tá? A multa não é com restrição de liberdade. Sim. A multa é pecuniária. Ele olha para ti, Marconi, tu está tomando uma cerveja e não gostou. Então essa é a lei. Eu acho, não, quando eu vi a lei, ela é dirigida para a Cidade Baixa. Sim. Eu acho que é muito mais fácil resolver o problema da Cidade Baixa, ter a vocação política do confronto ou do enfrentamento, né, para se disfarçar uma possível correção da Cidade Baixa, vai se proibir todo mundo de tomar sua cervejinha, de fazer seu encontro, porque, Vitorino, até tu pode examinar a matéria. Eu acho que existe uma série de outras leis que também permite arruaça. Som alto, tu pode chamar a polícia também. Mas essa já existe a legislação restritiva. Isso, tu só vai... Então eu vou poder continuar me reunir na rua, nós vamos 100 pessoas, tudo tomando refrigerante. Mas eu vou te dizer uma coisa, Ruxo. Não, é bebida alcólica. Sim, é bebida alcoólica. Tem muitas... Óbvio, né? Eu fiz uma brincadeira, né? Porque assim, Ruxo, eu gosto dessa lei. Eu gosto. Porque tem muitos lugares onde tem arruaça, não é só na Cidade Baixa. Tem outras coisas que tem em muitos lugares nessa cidade, tem determinados bairros. Eu acho que tem que moralizar. Tá fazendo arruaça? Não pode. Mas existe legislação para isso. É exatamente essa que eu já existe legislação para isso. Primeiro, tu não pode estar no meio da rua. Sim. Se tu quer usar lei, tu não pode estar no meio da rua. Tu não pode fazer barulho depois das 10 horas da noite. Porque tu não tem alvará. Se tu quer tirar o pessoal dali, se tu tem vocação para o confronto, chamar a polícia e mandar tirar todo mundo dali, tu já tem legislação. É que vai se tentar, Vitor, eu estou tentando entender o prefeito de Passo Fundo, que criou
unilateralmente isso e se vê o vencido. Porque é uma lei que, como se diz, entre aspas, não pegou. Porque é tanta gente fazendo que tu acabou... Que foi o que ele disse. Por morar numa cidade deste tamanho, e deve ter dificuldades também de fiscalização de tudo, de trânsito, não funcionou. Foi isso que ele disse. Respeitosamente, eu não vejo Passo Fundo do tamanho de uma cidade que tenha muvuca. E aqui nós temos... eu sou favorável, só que eu acho que tem que ver como é que vai fazer. Tem algumas coisas. Por exemplo, a ideia de cogitar a lei só para a Cidade Baixa não faria o menor sentido, porque você migra o problema. Obviamente migra o problema. É que tem coisa parecida em outras regiões. Então, assim, eu também já adianto de antemão que eu sou radicalmente favorável à lei. Eu acho que tem que proibir esse negócio de, mas o cara que está tomando uma cervejinha... Não tem. É proibido o consumo de bebida alcoólica. Não sei se pelo tempo que eu tive nos Estados Unidos eu acabei me naturalizando com tranquilidade. Isso. Não tem o menor problema com isso. Hoje me perguntaram, é que tu não bebe, pra ti? Eu falo, isso aí mesmo, é isso aí. Como pra mim eu não bebo, pra mim fica mais fácil, inclusive, de assimilar. Sim. Essa questão da Cidade Baixa como área da boemia de Porto Alegre, não é boemia o quê? Não é uma tigrada reunida que causa um transtorno gigantesco. E tem lei para som alto? Tem. Não pode ficar no meio da rua? Não pode. A questão é que a bebida alcoólica altera os estados da mente. Você tem e a droga, né? Porque na frente daquele shopping que eu acho que ainda existe ali, na Cidade Baixa, na Lima e Silva, as pessoas faziam sexo na calçada. Então, assim, uma coisa leva a outra, uma coisa acaba levando a outra. Então, assim, ou se quer um radicalismo, porque essa ideia de, se for levar em consideração, a lei não pegou, então abre mão dela, no Brasil não vai ter mais nenhuma, porque nenhuma pega. Nenhuma lei pegou no Brasil. Bota o Código Penal no lixo. Eu não sei uma lei no Brasil que tenha pego com força. Que tenha essa aí, talvez aquele clichê brabo de não pagou pensão vai parar na cadeia. Talvez esse clichê. Né? Mas de resto, já nenhuma não lei no Brasil. Assim, viu? Então, lei não pega no Brasil. Se a gente for se basear nisso, nenhuma vai ser colocada em prática. Então a questão é que assim, é como a mãe com os filhos. Estão ali as crianças. Dê os brinquedos, brinquem direito. Brinca direito. Não souberam brincar, recolhe os brinquedos. Ninguém brinca mais. Não vai ter brinquedo. O alvo, Magda, o alvo é a Lima e Silva. Mas na Lima e Silva... Eu acho que a João Alfredo é maior problema. Não, a gente ali. João Alfredo é aquele complexo ali, não tem mais. É República, Lima e Silva, José do Patrocínio. É o complexo ali. Ali no João Alfredo, os caras abrem, 7 horas da noite, eles abrem uma portinha ou uma janelinha. Agora fecharam as janelinhas. Ficam vendendo cerveja. Não é bar. O cara fica tomando uma janelinha. Mas os barzinhos são casas antigas, cabe 20 pessoas, 25 no máximo ali dentro, e ficam 300 pessoas. Posso te dizer uma coisa? Tem lugares muito legais, muito simpáticos, muito bacanas na Cidade Baixa, que a gente não vai por causa da arruaça. Eu sou uma que gostaria muito de ir em alguns lugares que tem ali na Lima e Silva, que eu gosto, uns barzinhos, umas coisas legais, que eu acho legal também. A gente não pode, porque tu não sabe o que vai acontecer na saída, tu não sabe o que vai acontecer na porta da frente, entendeu? Eu fui DJ residente ali, eu acho que uns 6 ou 7 anos, de 2 casas ali da João Alfredo. E era toda noite. Toda noite. Às vezes era torcida de Grêmio, de Inter, que iam se acertar. Nós estamos falando de que ano? De 2004 a 2011, mais ou menos. 2004? 2011. E já era um problema. É uma bronca antiga. Claro que já era. Os moradores, cara, tem morador lá que já me procurou na Rádio Pampa para dizer que o seu apartamento já desvalorizou quase 40 mil reais. Sim. Bom, eu disse aqui, tem um abraço para Fernanda Pires, minha amiga, que tem um apartamento na República, ela teve que se mudar. Tem um monte de gente. Durmo. Cara, já teve situação de ambulância... Eu tenho que acordar 6 horas, 7 horas da manhã para trabalhar. Mas nem todo mundo tem condição de se mudar, de ambulância tentar chegar ali para atender uma ocorrência e não conseguir chegar. Gente voltar de aniversário, por exemplo, e querer entrar na garagem do seu prédio, não pode. Eu tenho medo de ir na Cidade Baixa. Eu não escondo, eu tenho medo. É uma pena, porque tinha uns bares ali bem interessantes. Tem coisas maravilhosas, tem uns restaurantezinhos, uns
uns botequinhos, música ao vivo. Aquela coisa do Village de Nova York, os barzinhos pequenininhos com um pequeno palco, uma música interessante. Muito legal, cara. Mas esses bares são os mais prejudicados pela rafuagem. Mas são prejudicados porque alguns também querem cobrar coisas que vão além do que eles oferecem, né? Eu sei porque eu convivi. Tá, não, mas tá, ok. Mas, claro, não estou dizendo. Isso é outra coisa. Não, mas assim, se você quer tirar as pessoas da rua, automaticamente você vai ter que encontrar formas de levar as pessoas para dentro. Essas pessoas que ficam na rua não entram nos lugares nem que custe R$5. Concordo. Não entra, cara. Quem é da rua é da rua. É o espírito de pé de chinelo. Mas tem quem encontraria como alternativa passar a frequentar determinados bares. Tudo bem, mas é que eu acho que esse não... É alternativa. Vocês devem estar achando que vocês moram na Suíça, respeitosamente. Não, querido, isso tem em todos os lugares. Tirar essa população e socar elas dentro de um barzinho. Olha, vocês... eu não estou socando ninguém para legislar, pessoal. Não, é que não foi, pelo menos não foi isso que eu disse. Eu disse, tem que os bares... Tu disse a tua opinião. Tá, se a lei por exemplo, é contra fazer isso? Não, eu estou dizendo que tu vais fazer uma lei que já se demonstra incompetente antes dela, porque tu vai fazer mais do mesmo e não vai resolver o problema. Essa é a minha opinião. Agora, se eu gosto ou não, eu nunca fui lá, né? Se eu gostasse, eu estaria lá no meio da rua tomando cerveja. Eu gosto de lá. Um exemplo interessante que o Ruschel pode testemunhar, porque ele é da área ali, meio prefeito. Por que na João Alfredo, na Lima e Silva, a concentração dá bagunça e na Nova York não dá? Se tu for abrir os motivos mesmo, tu vai ouvir um monte de xingão. Porque aí não vai ser politicamente correto, tu vai discriminar. A resposta é óbvia, mas tu vai ouvir até debaixo da língua. Tem lugares piores. Lá onde o sol não bate. Bom, vamos ver. Daqui a pouco os nossos telespectadores começam a se manifestar. Mas só em homenagem ao próprio Rafão, ele disse que ele sabia que o tema era polêmico, ele sabia que estava mexendo no vespeiro e realmente a matéria é extrema. Tá, mas eu quero te dizer que é da vontade dele de verdade. Sabe? Ele sabe que está mexendo num vespeiro, ele sabe, mas eu acho que tinha que ser, não sei. As flanelinhas mexendo no vespeiro, ele está aí, mas ainda tem muito flanelinha. Olha, aqui, ó, boa noite. Na Fernando Machado tem uns bares que enchem de gente e não tem arruaça. E aí ele não assinou, mas eu comprei a cutucada. O bar que vocês frequentam, disse ele, antigamente também tinha arruaça na Nova York. Ele disse que não sei. Não, eu nunca vi arruaça. Eu também nunca vi, nunca soube. Dona Maia, mas o Vitorino propõe a elasticidade do tema com outro tema tão polêmico quanto. Tu achas que algum flanelinha saiu da rua realmente? No jogo do Inter a gente viu que não. Não duvido. Alguém acha que essa lei que está vigorando já, que desempregou, vamos lá, vamos para a matemática. Não sei se podemos seguir no tema, dona Maria. Pode, fica tranquilo. Se fala enquanto tiver. É que assim, 1.000 pessoas eram irregulares e 100 eram regulares. Então, ao invés de se regularizar os 1.000, se cortou, se tornou atividade legal e agora 100 famílias estão desempregadas. E eu disse, de novo, que a lei não ia pegar, porque tu não tem como tirar essas pessoas das ruas, porque elas não têm outra coisa para fazer, e que estariam todas na rua. Então eu pergunto para o nosso telespectador, que pode ter opinião pessoal também em relação a... Vocês acham que diminuiu algum flanelinha? Vocês vão estacionar e não tem mais flanelinha cobrando de vocês? Me parece muito com o Estatuto do Desarmamento, né? Que desarmou as pessoas que estavam achando que a bandidagem ia se reunir e dizer, rapaziada, entrega as peças que saiu lá. Entrega as peças, é muito bom. Por falar em entregar as peças, ontem, no final do nosso programa, nós falamos sobre o Jura, né? Que como ele é intimamente conhecido por todos, ele chama Juraci Oliveira da Silva. Pois eu quero dizer aos senhores que depois que ele saiu, que pagou a fiança dele, de 2 comparsas que estavam ali, quer dizer, quem pagou foram os advogados que pagaram, né? Ele teve a prisão preventiva dele decretada e voltou, nesta quarta-feira mesmo, à noite, voltou para a penitenciária. É claro que essa foi a informação que a SUSEP deu até à noite, enfim. Mas... a verdade é que agora vai haver uma decisão que vão retomar essa discussão para ver se ele volta mesmo ou não para o regime fechado. É uma bandalheira, né? Já foi foi menos ruim, porque a justiça
decretou uma prisão preventiva, porque é esse crime que ele fez agora, né? Sim. E a pena dele não tem nada a ver com esse crime, é com as outras. Que bagunça isso, hein? Na verdade, que é sinceridade? Vamos deixar esfriar e soltam ele não daqui a pouco. Eu também acho. Prosopopeia, flácida. Não, é que hoje algumas pessoas indignadas até fizeram umas postagens, perguntaram. O Previd foi um que perguntou para mim. Tá, mas que barbaridade aquilo, não sei o quê. Aí depois saiu uma coisa diferente. Como é que pode um cara com 70 anos de condenação, transitado em julgado, progredir o regime? Hello? A progressão de regime exige bom comportamento, boa conduta social, existe uma série de pré-requisitos que são previstos lá no Código de Processo Penal para você progredir o regime. Aí apareceu um jeca aí qualquer, há algum tempo atrás, que disse que era um direito do apenado. E aí todo mundo, os justnaturalistas, os humanistas e tudo que é istas possível e imaginável que tem no mundo jurídico, adotaram essa tese, que é uma tese, na minha opinião, absolutamente boboca. Ele tem direito de petição. Aquisição é outro papo. Tem que cumprir os pressupostos da lei. E vou dizer para vocês, 9 em cada 10 desses que são soltos não cumprem esses pressupostos. Eu também acho. Mas, pois é, a justiça... Quer dizer, porque assim, ele não é um homem comum que foi pego com arma dentro do carro, sem porte, sem posse, sei lá, o diabo 4, como diz o Vitorino, já estou eu dizendo diabo 4 também. Mas ele é um cara que tem uma condenação de 70 e pouco. Vocês acham que ele saiu de lá e no carro dele tinha arma porque para se proteger dos bandidos? Não, né? Mas a ressocialização dá super certo. Tá super certo, a gente vê, ele é muito apegado à arma. Deu tanto certo que ele saiu de lá de Ed, né? De Ed. É verdade, é verdade. Chicão Tofone, a tua manchete, querido. Aconteceu a segunda prévia, para o nosso telespectador ter uma ideia das eleições americanas que eu acho extremamente interessante. Está se acontecendo as prévias, quem vai indicar os partidos, seu candidato. Os republicanos já fecharam em Trump. New Hampshire, que é um dos estados mais ícones dos Estados Unidos, é considerado o estado cartão postal, maior qualidade de vida dos Estados Unidos, melhor IDH. Bem pequenininho, né? Pequenininho, lugar que não tem violência, onde o americano rico, quando ele se aposenta, ele vai, quando ele gosta de serra, e o rico, quando se aposenta, gosta de mar para Miami. E New Hampshire, ele é muito simbólico na cultura americana, foi um dos fundadores dos Estados Unidos da América. New Hampshire foi onde começou os Estados Unidos na luta contra a colonização inglesa. E lá aconteceu a segunda prévia, e aquela prévia eu tinha dito mais ou menos que daria Bernie Sanders. Ganhou, mas Pete Buttigieg, que foi o primeiro vencedor em Iowa, que seria um candidato que teria um teste de fogo nessa segunda prévia, chegou em segundo lugar 1% a menos. O que significa isso? Que agora tem Nevada e Carolina do Sul. Quem vencer nesses dois estados vai para a super terça-feira, dia 13 de março, que 14 estados fazem a prévia. Aí praticamente já está definido os democratas. E eu acho que vai dar Bernie Sanders junto com Pete Buttigieg, seria o vice dele. Os democratas só têm uma chance. Aconteceu um desastre internacional e o Trump naufragar. Mas o Trump é muito esperto, tirou o pé do Tratado de Paz do Oriente Médio, esfriou o Irã, a economia americana está indo, bem, não obrigado. Não bate de frente com a Rússia. Não bate de frente com a Rússia, deixou a China light, a China está preocupada com o coronavírus, sei que os Estados Unidos vai crescer. Então significa que eu acho que vai ser difícil, Trump, a menos que os democratas teriam um candidato de consenso que não está nessas prévias, que não existe isso. Eu acharia que deveria ressuscitar Hillary Clinton, que seria um grande achado, mas ela não quer. Então, eu acho que o Trump, independente de quem vai dos democratas, conforme o que eu falei, vai ser o candidato à eleição. Ela deve saber que ela não está com essa bola. Mas seria um candidato de consenso, porque ela é um dos falcões do Partido Democrata. Mas é natimorta. A Michelle tem mais chance. A Michelle Obama também. A Michelle, sim. A Michelle Obama, os democratas, ontem o Troy Price, que é o presidente dos democratas em Iowa, pediu demissão, se desligou. Os democratas estão caindo pela... Está um balé de gato. Os democratas e nem eles se entendem. Uma ideia de que o Sanders é tratado pela imprensa americana
americana como comunista, socialista. Não, e um vovô, né? Com certeza. Então, a ideia... Contra os vovôs. Não, mas é que o Trump explora que um cara de 80 anos não poderia ser presidente americano. Não, nós temos um Mas vovô que na idade mesa, tem ó, o Trump? respeito com os vovôs. Mas o Trump não tem bem menos que isso aí. Tem né? vovô na Mas mesa, não ó, muito respeito com menos. os vovôs. Não, Tá, mas isso aí é um que ele usa na campanha, que eu tenho que ver com essa operação, cara. Eu também sou a favor. Agora aí, agora isso aqui virou uma geriatria. Parou? Aqui, ó, Não, a gente não... Então, esse programa, deixa eu te explicar, é um programa onde a gente diz as coisas, ou traz as notícias, e as outras pessoas têm direito de... debater. Tá, mas quando o pessoal fala absurdos aqui na mesa, que nem isso é o outra lance da coisa. bebida, a alcoólica devia de ser tirado e o cara ir preso. Por que prende com cocaína e maconha e não Então, prende deixa com eu te álcool? explicar uma coisa. Eu não me meto. Mas tu deveria... Não, porque porque esse eu tenho programa muito pra- conhecimento que em 180 é destruir os argumentos disso aí. Não tem É problema. uma hipocrisia liberar a Ninguém tem bebida. medo da destruição. Mato mais pela bebida no trânsito e Pois na é, mão isso armada deveria ter que a cocaína. A cocaína não é nada perto da Daqui a bebida. pouco o Chicão vai proibir a circulação de Tá, mulher então feia. vamos... Pode Mas isso é o que opinar, disse. pode em opinar off. sobre o Ele que assunto disse em dele. off que mulher feia não podia circular. O Vitorino que disse. Vamos lá, Não, Vitor, o que é que tu vai não, dizer? Eu tentei fazer ele entender o a programa. alternativa que os democratas têm é radicalizar a eleição. É escolher o Sanders e radicalizar. Vir com aquelas propostas populistas, que é típico de esquerda. Não né? vai ganhar. Vamos criar um plano, não sei o quê, vamos criar o Bolsa. Vamos criar o Bolsa Coach 45. Bolsa Verde. Criar um negócio desse lá. A ideia seria essa, seria os democratas escolher um cara que tem uma visão de esquerda, mas que entre nós, chamar o Sanders de esquerda Mas é que os democratas ele tem são pensamentos esquerda lá, né? socialistas, coisa, mas não é um cara de esquerda. Mas a ideia seria escolher o Sanders e os democratas radicalizar no discurso. Entendeu? Seria a única forma. Agora, o problema é que o Trump Mas é vai que fazer lá os não Estados Unidos cola esse mais. ano, a previsão do PIB americano para 2020 crescer. é 4%. Que show. Cada matéria. Pois é que Uma esse... economia desse tamanho, isso crescer 4% é um negócio absurdo. Mas aí é que vem, né? O risco que o Trump pode correr é justamente que neste processo das convenções e de todas essas prévias, que a eleição americana é super complexa, não se ter um consenso. Eles fazem uma última convenção e eles podem oferecer um nome que até então não estava concorrendo. E aí, no meu ponto de vista, eu, se fosse os democratas, que eu não sou democrata, eu realmente sou republicana, torço para os republicanos nos Estados Unidos, eles colocariam o nome da Michelle Obama. Eu acho que aí seria um jogo bem jogado, De num marketing. momento muito forte, assim como... E aí eu acho que nós correríamos risco, nós democratas, aliás, republicanos. Teria que ter, por exemplo, o Sanders encabeçando a chave e a Michelle Obama de vice. O problema é a Michelle Obama vai abraçar o discurso do Sanders? Não, a Michelle pode ir realmente como líder. Mas ela... que é muito recente a memória do governo Obama ainda. Talvez ela perca justamente acho. no sobrenome. Por melhor que ela seja, por ela melhor estava que ao ela lado. seja, Eu também. ela Tu não tá- gosta dela? Não, não gosto. Eu Ela gosto, está eu gosto associada, dela. Mas assim, inevitavelmente. gosto do que ela faz, do que ela é e tal, não tô... Sim, Se ela se é pra ser, não pode ser síndica do prédio onde mora, isso é outra. Agora, Roberto, eu fico abismado. Os democratas, um partido da maior tradição nos Estados Unidos, desde a fundação dos Estados Unidos, não tem um nome em Hollywood que galvaniza as atenções. Poderia botar um nome de marketing, que nem um Luciano Huck aqui. Pois é, a chance deles era justamente a Michelle Obama. Né? Mas acho É que a Michelle mentira Obama tem perna curta. E eles, na Independente verdade, estão bem de quem. perdidos, porque... A mentira tem perna o que curta. Esse acontece- discurso dos democratas, ele é autofágico. Ele vem de uma utopia que, com o passar do tempo, ela não se prova. Uma vez, eu não sei se foi o Caetano, eu não me lembro exatamente quem disse, se referindo à direita, e aí vamos, né, associando aos republicanos, os republicanos têm a seu favor a vida real. Isso que eu ia dizer. Mas se tivesse um Kennedy numa chapa lá... Não, o Kennedy já aí eu era acho que em outra mudaria. época. Mas outros têm. Mas Tem um era outra deputado época. Mas tem umas que coisas tá que no- são Então, só me impossíveis. corrige Umas se coisas eu são estiver impossíveis. errado, porque eu posso estar errado, porque é uma matéria que não me é tão cara e não acompanha tão de perto. A Hillary Clinton perdeu as eleições, mas em número de votos, ela venceu. Ela venceu, exatamente. Sim, Muito obrigado. Ela perdeu Muito obrigado. Mas é que aí é que- pelos Por delegados da encerrar, Tá, convenção. e eu Dou por continuo encerrada a dizendo minha que aí é que vem. A questão da eleição americana é uma coisa muito incompreensível pra gente, porque justamente o eleitor
do bastantão não vale. O que vale são as eleições dos delegados. E os delegados, por quê? Porque eles têm uma política que, se a gente não está feliz na nossa rua, a gente chama o senador que a gente elegeu no nosso condado ali e ele tem que responder por nós. É uma política diferente da nossa. Eu quero falar de uma coisa maravilhosa. Vou parar de falar da vida dos outros, quem vai ser presidente. Estou pouco me lixando. Eu quero saber o que é bom para nós. Magda, então eu vou dar para você uma notícia maravilhosa. Oba. É a notícia mais recente do mundo automobilístico. Você já ouviu falar do prêmio CADEP Plus da Kia Motors, a Kia coreana? É um prêmio especial concedido somente às melhores concessionárias Kia do mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma premiada. A Sam Motors, ela acaba de ser premiada com o troféu Excellence, sendo a única do Brasil e uma das 5 concessionárias em toda a América Latina a receber o prêmio diretamente da direção da Kia na Coreia. Para comemorar essa conquista, você também vai ganhar um presente. A Sam Motors está lançando agora, nesse momento, o concurso Sam Motors Te Leva para o Rio de Janeiro. Ele vai premiar o vencedor com 2 passagens de ida e volta para o Rio de Janeiro, para curtir um final de semana com tudo pago. E você ainda vai ter à sua disposição um Kia Rio novinho para passear pela cidade maravilhosa durante esse período. Você quer participar? Então acesse agora www.kiasammotors.com.br. Vou repetir para você, www.kiasammotors.com.br e confira o regulamento. Olha, tenho certeza, será um final de semana inesquecível. E sabe o que você tem que fazer, Magda? É simples. Vai na Kia Sam Motors, na Ceará ou na Ipiranga. Eu quero fazer um test drive no Kia Rio. Você faz o test drive, recebe a ficha, preenche. Muito bem, então vamos contar para deixa assim, comece a procurar aí, deixa as pessoas que estão em casa já acessando. Olha aqui, o nosso telespectador mandou milhares de coisas sobre as arruaças nas ruas, tá? Começando pela Luciana Loreto, que diz assim: vocês esqueceram de citar Ipanema aos sábados e domingos. Virou faroeste, terra de ninguém, onde proprietários da orla não conseguem entrar em suas casas. E na Semana Farroupilha, como vão fiscalizar só bêbado dentro e fora do parque? E pior, todos com arma branca. É verdade, Luciano, mas é claro que é uma situação, é outra e ela está brincando. Os caras tomam uma garrafa de cachaça com um facão de bem reto na cintura e não se matam. A outra pessoa que falou sobre arruaças também, dessa vez em Atlântida, no Centrinho de Atlântida, que eu acho que é mais velho que nós, essa arruaça no Centrinho de Atlântida, foi o Fernando Severo. Praça Central de Atlântida, nos finais de semana, lembrava as arruaças da Cidade Baixa. Atualmente, o problema foi resolvido depois de muita polêmica, graças a um conjunto de ações de vários órgãos e moradores dos prédios em volta do centro. Tens toda a razão, mas quem dera que o nosso problema tivesse o tamanho da pracinha. É o meu típico exemplo. Havia legislação, por 20 anos não se aplicou a legislação. Quando se teve a vontade política de fazê-lo, terminou, em um ano terminou. Ia no programa do Vitorino lá, ia o prefeito, e a delegada de Capão, a delegada de Xangri-Lá, dava entrevista, todo mundo, e ninguém queria mexer no abelheiro, até que alguém resolveu fazer, e resolveu, dona Mara, resolveu. E resolveu isso, que quem fazia essa arruaça era tudo filhinho de bacana, né? Porque... mas tinha coisa assustadora. Tinha um tráfico de drogas da brigada que participava com a gente lá, o Major Euclides. Hoje ele está no gabinete do governador. Um abraço, Major. Saudades do amigo. O Major Euclides contava coisas para nós assustadoras. Os anos 90 foram bem... Gente, olha aqui, ó. Recentemente, mano. Não, dos 90... Marconi, crianças crianças de 14, 15 anos, bêbadas caídas no gramado. Bêbadas. Os pais largavam essas crianças 9, 10 horas ali no parquinho. Se livravam das crianças, se livravam, iam buscar 3 horas da manhã. Crianças de 14 anos, 15 anos, meninas bêbadas, caídas.
vai na avenida. No gramado. E não era exceção. Não era exceção. Nos carnavais, Hoje é muito mais comum as meninas. O problema não era só no centrinho lá, não, naquela avenida central lá, que levava para os carnavais, naquelas casas também. que lá o bicho Olha, as providências foram tomadas. Lá foi uma Mas união. o pau cantou também. O Ministério Público, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Prefeitura de Xangri-Lá, o comércio se cotizou, criaram regras lá. E sabe o que fizeram? Proibido a venda de bebida alcoólica. Ah, pois é. É isso aí. Olha aqui a Suzete Zinelli. Para menor, né? Para menores. Não, e a partir de uma determinada hora também. Eles até uma determinada hora, depois fecha tudo. Olha aqui, boa noite a todos. O grande problema da Cidade Baixa é que ninguém mais respeita nada. Nem essa gentalha que fica na rua e nem os bares que fecham às 7 da manhã. Passam a noite fazendo arruaça e não deixam ninguém dormir. Sem contar na imundície e no fedor de xixi que temos que aguentar. 90% de quem fica na rua é menor de idade. É só ficar na minha janela para constatar. Bebem e se drogam na frente de qualquer um, até da polícia. Suzete Zinelli. Você sabe qual é o efeito que vai provocar? Porque seria fácil. Chega com a polícia, o batalhão lá, dá uma geral, fora todo mundo, acabou. Eles vão para outro lugar. Ah, sim, vão migrar, isso que a gente está falando. São Paulo, o Dória, foi o Dória quando assumiu, que ia terminar, que fez uma declaração. A Cracolândia. E ele fez uma intervenção. Fez 3 ou 4. Tu viste hoje, pega uma foto de hoje, lamentavelmente está igual mesmo o número de pessoas. Porque o problema é social, o pessoal é muito maior. Tu não consegue pegar as pessoas e botar dentro de casa e chavear. Ou tu cria uma ocupação, ou tu cria a mudança de cultura, tu tem que mudar uma série de coisas, tu não pega as pessoas e proíbe elas de sair na rua. Isso sem falar nas defensorias públicas, no Ministério Público, que fica, coitadinho, estão tirando o direito mas na Cracolândia se sugeriu a internação compulsória, o povo deu chilique, não podia, né? Não pode ir contra. O Ministério Público de São Paulo ficou enchendo o saco lá e cancelou, conseguiu eliminar. O Ministério Público de São Paulo entrou com ação e a Justiça determinou que fossem suspensas as operações. Um bando de cracudos já sem condição de pensar por si só, pega. Fala, Roberta. Eu só queria contribuir, e aí eu vou falar algo muito delicado. Só colocar o seguinte, Cracolândia, crack, cocaína, são situações onde a pessoa está viciada. Quando a gente está falando de alcoolismo, que também vicia, acredito que também há um papel fundamental dos familiares dessas pessoas, desses jovens, os pais. Seja dando exemplo em casa. Mas isso não muita mulher. Roberta, tem gente ali que não sabe nem quem é o pai. Tem gente que não sabe nem quem é a mãe. Não, Roberta... Mas eu acho importante colocar mas não existe porque a gente também está transmitindo, está transferindo para o poder público um papel que começa no seio da família. Mas aí já passou do limite ali. E outra coisa, não se iludam que aquilo ali é só álcool, não. Não, tem tudo. Mas eu tô te dizendo, é a céu aberto. Bagulho ali. E vamos parar de dizer que é só filho de pobre que tá ali. Não. É filho de todos nós. Todo mundo. De todos nós. Tem carro Roberta, bacana é que assim, ó, tu pode fazer... Eu acho que é importante responsabilizar os pais, mesmo que sejam de crianças ou adolescentes ou até adultos. Mas, Roberta, eu concordo com você, mas aquilo ali tem um componente que foge a esse princípio. Esse princípio é um princípio bacana. Nós não estamos falando de prevenção, nós estamos falando em tentar sanar o que tem. E disso que eu também tô falando. A gente está botando band-aids num câncer de pele, não é isso. Então vamos encerrar. Dá o teu exemplo, então. Depois as pessoas dizem que eu fico implicando contigo. Dá o teu exemplo. Mas eu acho... Não, tu lidera o programa, tu acha que a gente tem que cambiar. Não, só mas dá o teu exemplo e encerramos. Só que eu acho o seguinte, se uma pessoa que tem condições financeiras, até pais separados, um adolescente está pintando e bordando, voltando bêbado ou sumindo à noite, cabe a esses pais sentarem juntos, mesmo que se odeiem, tal, eles são pais de uma criança. E estabelecer um sistema. Falhou, mas existem saídas para essas pessoas, senão a gente também está perdendo o tempo. Então, então o mundo não tem saída. E tem pessoas especializadas que podem oferecer um tratamento para essas pessoas, tem clínicas que recebem essas pessoas. O que tem que ter é a responsabilidade dos pais de querer enxergar
o problema. E que às vezes está na alta sociedade e muito. Vou usar a frase do Ruschel. A Roberta pensa que nós moramos na Suíça. Moramos na Suíça. Veraneio em Torres, diz a Vera no Schneider. Tem uma ótima ciclovia. Nunca vi nenhum carro estacionado. Por sinal, Torres está... Tá 2-1 para ciclovia. Não, muito. O placar mudou terrivelmente. Aqui, ó. Peraí, por sinal... Fotos, seu João. Posso continuar o da Vera? Não é por ti, respeito a Vera. Por sinal, Torres está muito bem cuidada, com praças floridas, meio-fio das ruas pintados, imaculadamente brancos, canteiros centrais, gramados. Só ouvi de todas as pessoas elogios ao prefeito. Vera no Schneider. Então, aqui, ó, o seu João mandou fotos aqui e a dona Alice mandou fotos do último final de semana da Avenida Beira-Mar em Torres. Tudo carro? Tudo carro. Então tá aí, ó. O que acontece? São os horários que as pessoas vão pra praia, são os dias, só pode ser. Não vale mandar foto de abril e não vale mandar foto do mês de abril com a ciclovia liberada. Nenhum dos nossos telespectadores tem intenção de nos aplicar alguma coisa. Um monte de gente tá mandando foto. Então tá empatado. Tá empatado o negócio. Não, com foto vale 2. Então tá bom. Ruschel, a tua manchete. A minha manchete, deixa eu voltar pro clima, dona Maria. Vamos lá. A CGU, Controladoria Geral da União, casualmente foi uma matéria que eu trouxe, que nós não sei se essa semana ou a semana passada nós andamos discutindo, né? A matéria do seguro-desemprego e o desvio que se faz, o que se achou ali. O que a Controladoria Geral da União? Ela achou um desvio, ela comparou os dados apontados pelo seguro-desemprego com os dados cadastrais do próprio governo. Sempre lembrando, estamos falando do ano de 2018. Tá? Ano de 2018. Então, eles cruzaram esses benefícios. É uma listinha bem curtinha. 3 milhões e 300 mil foram pagos para pessoas mortas. 36 milhões foram pessoas pagas que já tinham benefício do INSS, ela não pode receber os 2 benefícios. 4 milhões foram pagos para pessoas que disseram que trabalharam em empresas já fechadas. A empresa nem existia mais. 105 milhões foram pagos para pessoas que foram demitidas por justa causa e, portanto, quem é demitido por justa causa não faz jus ao seguro-desemprego. Aqui uma das anomalias apontadas. Veja como escorre o dinheiro público com anomalias. O que disse a Secretaria do Governo? Ela não aceita esses números, ela no confronto, ela diz que a Controladoria está pegando dados que não fecham e que ela rebate os números. A Controladoria fez a réplica dizendo o seguinte: na verdade, ela é uma apuradora, ela tenta otimizar o sistema, mas cabe ao gestor propriamente disso, localizar isso. Então, que a forma de se apurar, então que se otimize exatamente a aferição, os controles que aumentem, e a única distorção que pode se admitir aí é uma reversão pelas justiças do trabalho. Por exemplo, consta como demitido por justa causa, ele consegue reverter, mas não se atualiza os cadastros. É uma pequena distorção, mas para um número tão astronômico como esse não pode. É dinheiro correndo pelos ralos, insisto, é de 2018, espera-se que passado um ano já tenha se conseguido aperfeiçoar esse sistema. Nós temos dado muitas informações, muitas notícias aqui bastante importantes. Eu quero dar mais uma notícia muito importante, desta vez para quem tem perda auditiva. A Mais Sons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. E esta tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação imediata, instantânea. Estudos recentes da neurociência já comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, o que faz com que melhore a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter essa sensação de escutar com essa nova tecnologia, você deve ligar para o número 3061-7373. É fácil, 3061-7373 e agendar uma avaliação e um teste auditivo. Não deixe de aproveitar esta oportunidade única que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando que o número de aparelhos com essa tecnologia de indução magnética é limitado. Portanto, quanto antes você ligar, mais garantido está. Marconi.
Pois muito bem, dona Magda. Mais uma decisão polêmica agora tomada pelo STF em relação a motoristas profissionais que porventura venham a ser condenados por homicídio culposo. Como é que isso nasceu? Em 2004, um motorista de ônibus lá de Minas Gerais, da região de Barbacena, ele acabou sendo condenado por um atropelamento que resultou em morte, né? Isso lá em 2004. O Ministério Público, naquela ocasião, entendeu que o motorista foi negligente, que ele teve ali, né, a responsabilidade, não a intenção de matar, mas que pela sua irresponsabilidade à direção, acabou causando a morte de um motorista que vinha em uma motocicleta. Pois muito bem, essa pena prevista pelo Código Brasileiro de Trânsito para homicídio culposo na direção é de detenção de 2 a 4 anos e a suspensão ou proibição de obter aí a permissão ou habilitação para dirigir um veículo automotor. Pois bem, sua defesa recorreu, a coisa foi indo, ninguém decidia, caiu no colo do STF para decidir então se impedi-lo, suspender, né, a sua carteira nacional de habilitação, interferia ou não, inviabilizaria ou não o seu direito de exercer a sua profissão. Passaram-se aí 15 anos, né, até que a decisão, 16 anos, na verdade, até que a decisão, então, chegasse agora e o Supremo decidiu que o motorista profissional que for condenado por homicídio culposo, esse que não tem a intenção de matar, ele pode sim ter a sua carteira de motorista suspensa. E aí, né, houve uma repercussão danada, porque o que se diz é o seguinte, tá, mas então vai lhe tirar o direito de exercer a sua profissão? E aí a polêmica, né, é no momento de responder essa pergunta, no sentido de, sim, é lógico que vai se tirar o direito, né, e deveria, e aí eu boto minha opinião, de que deveria não só ser suspensa, mas cassada, ser proibido de uma vez por todas para não dirigir nunca mais, profissionalmente falando, né, se no caso, porque a carteira é diferente, né, você tem uma modalidade, se ele quer tirar aí a sua carteira para carro de passeio, ok, você vai procurar as formas aí depois de cumprir a pena, pagar a sua pena pelo crime cometido. Mas profissionalmente não faz sentido. Eu fiz uma analogia breve, por exemplo, um médico que porventura, num erro ali, acabe causando a morte de um paciente eu não quero que ele continue exercendo, mesmo depois de cumprir a pena, a sua função, a sua profissão, da mesma forma que o motorista. Mas aí, no país do passapano, né, o que diz mas pobrezinho, porque é a fonte de renda dele, ele que pensasse e dirigisse melhor, né? Ah, Marconi, mas às vezes o cara não tem culpa. Bom, então não é dele que nós estamos falando. Claro, isso aí. Não é possível, não coloca o chapéu. Olha bem, eu entendo a tua posição, mas vou levantar uma questão aqui que juridicamente é importante. Veja a incongruência do STF. O STF não permite que a pena seja aplicada mesmo com condenação em segunda instância. Exige o trânsito em julgado. Sim. No entanto, permite que a pena administrativa seja aplicada mesmo sem trânsito em julgado. Ou seja, o cidadão tem a carteira cassada. Aí ele espera 3, 4 anos uma decisão de um tribunal superior, e o tribunal superior o inocenta. Ele ficou 3 ou 4 anos sem a carteira de motorista. Bom, aí é outra questão. Não, é a mesma questão. Não, porque o que nós estamos discutindo é que se o motorista condenado por homicídio... Mas, amigo, a expressão condenado, o STF decidiu que só se aplica depois do trânsito em julgado. Então é desse que nós estamos falando. Sim, mas o trânsito em julgado, não. O STF permitiu que a carteira seja cassada suspensa com a condenação já em segunda instância. Então, assim, nós temos uma conduta para uma coisa, outra conduta para outra. Eu li na íntegra o voto do ministro Barroso e ele diz que o direito ao trabalho no Brasil é relativo. Eu confesso que fiquei pasmo. O que ele quis dizer é que o cidadão não está impedido de procurar emprego numa outra área. Sim, mas o sujeito a vida inteira foi motorista. O trabalho dele, o emprego dele é dirigir. Aí ele vai arrumar outro emprego, tá bom. Ele ganhava R$5.000, vai trabalhar num outro emprego de porteiro, vai ganhar R$1.000. Depois de 4 anos, o STJ ou o STF decide que ele é inocente.
E aí? Mas o problema aí que tá, Vitorino, o problema não tá na punição. A punição tá correta, tem que punir severamente um cara que mata alguém no trânsito no exercício de sua profissão. Tudo bem, mas agora, se há uma incongruência por parte do STF, não é nenhuma novidade. O STF é essa bagunça desde sempre. Mas a gente não pode justificar a não punição de um cara, permitir que um cara que matou uma pessoa continue dirigindo profissionalmente, porque o STF não se entende. Nós estamos falando friamente do que diz a punição. Sim, a punição, a suspensão da carteira preventivamente, tudo isso se aplicaria, desde que o STF não tivesse tomado aquela decisão absurda que só se considera uma punição a partir do trânsito em julgado. Bom, mas é isso que eu estou dizendo, a bagunça está no STF, nós estamos falando da pena. Só para eu entender, Marconi, para entender, Vitorino, eu acho que o que o Marconi está dizendo é que houve o trânsito em julgado, porque o STF está julgando como última instância e balizará todos os outros casos. Eu não conheço caso. Esse caso de estou tendo aqui, mas eu imagino que para ter né? chegado no STF deve ter tido decisão de primeira instância, segunda instância, processo administrativo, e o STF agora está dizendo que me surpreende a decisão, porque ela agora vai servir de referência para todas as outras decisões. Exatamente. É de que realmente vai na linha daquilo, de preservar, ele era profissional da área, que ele estaria sendo preservado, né? Então, é uma orientação, certo ou errado. Agora, pelo que eu depreendi da tua notícia, é que profissional que cometeu um delito, ele não mais poderá voltar a exercer a sua atividade. Lembrando que é suspensão. É suspensão, não é cassação. Mas o problema todo está exatamente aí. Quer dizer, ele recebe a primeira condenação e já perde a carteira. E se ele for inocentado mais em cima? Aí ele tira de novo. Tá, e o período que ele ficou sem emprego, sem trabalhar? O que vai acontecer? O que tudo acontece no Brasil. Ele vai entrar na justiça para rever os direitos. E não vai receber nunca. Ou seja, o cidadão vai ser... Pensasse na hora de matar cidadão vai ser... Não, mas ele não pensou, ele é inocente, ele foi inocentado. Mas morreu alguém e ele estava envolvido. Sim. Não. Aí uma... Não, no nosso caso ele era culpado. No caso ele é culpado. Nesse caso, ele foi condenado, foi culpado pelos tribunais superiores. Mas o balizamento que o ministro Barroso deu é muito perigoso e contradiz o próprio STF. Ele diz que, nesse caso, a pena de suspensão pode ser aplicada a partir da primeira condenação. E a questão que eu levanto é essa, depois de 4, 5, 6 anos, julgou na segunda instância, recurso, subiu Brasília, o cara é inocente. E esse período que ficou sem a carteira e sem trabalhar? Mas esse caso aqui, isso foi só depois da segunda instância. Então, que seja, mas mesmo assim, para subir o STF foi 3, 4 anos. E se o ministro Barroso tivesse inocentado ele? Mas e se... Não, mas peraí, a justiça trabalha com 2 aspectos. Sim. Culpado ou inocente. Okay. Nós temos que aplicar a lei de acordo com a intenção do legislador. Então, o legislador quer o quê? Punir quem é culpado e inocentar quem é inocente. Parece uma regrinha de matemática simplória, mas é a verdade. E nesse caso, nós estaremos penalizando alguém que mais tarde foi inocentado. O Brasil amanheceu de luto hoje no futebol com a eliminação do Corinthians. Corinthians amassou o Guarani. Thiago Nunes mostrou que é um grande técnico, com 10 jogadores, um a menos. Por que o Brasil amanheceu de luto? Porque o Brasil todo só tem que torcer para um time, Flamengo. Porque afinal vai ser em Maracanã. Os outros times não levam torcida, Grêmio Internacional. Não existe ali no cenário nacional. Não coloca a Grêmio Internacional, faz um Grenal em Manaus para te ver. Não põe 10 mil pessoas. Por que Brasília comprou o Flamengo para jogar contra o Atlético Paranaense na Supercopa? Porque o Flamengo já conseguiu vender 70 mil ingressos para Mané Garrincha. Futebol é business. O Brasil tem uma final de Libertadores. E nós vamos com os times meia boca para a final. Chicão, o que eu tenho para te dizer é que eu vou te cobrar assessoria. Eu estava hoje no shopping do centro, o seu Adauri de Campo Bom disse, manda um abraço pro Chicão. Conheço, grande empresário. Aí cheguei agora aqui no botequinho, fui comprar minha bananinha, que a dona Marga sabe que eu sempre compro uma bananinha. Hoje ele o rapaz de camiseta do Boca Juniors disse, manda um abraço pro Chicão, disse que eu sou que nem ele, eu sou dos irmãos. A assessoria do Chicão, terminar minha carreira, assessor do Chicão Tofani, velho. Não adianta. Dona Magda, larguei, dona Magda. Agora, que besteira fez o Paulinho, aquele menino, hein?
Não podia ter dado aquela Pedrinho, do lado ali. Pedrinho, disse que não é E o Luan fez um gol belíssimo. E jogou uma partida maravilhosa. Uma partida importante começa o menino ser... Dá uma bicicleta. Agora, bicicleta mesmo deu o argentino que Florianópolis botou a sogra no porta-mala. Maravilhoso. Você não viu? A cena é maravilhosa. Nós temos, eu acho, aí, deixa eu ver. Tem essa cena, vai ser maravilhoso. Não tem, mas é maravilhoso. Foi assim, o argentino foi detido pela Polícia Rodoviária Federal, circulando em Florianópolis, entrando em Florianópolis, porque acharam estranho que o porta-malas estava com uma frestinha. Tem gente ali dentro. Pararam o carro, abriram o porta-mala. Quem estava no porta-mala? A sogra. Sentada numa cadeira de praia. Com um negócio de isopor do lado, cheio de cerveja. Cheio de cerveja. Inacreditável. Olha aqui, ó. Eu tenho que dar mão palmatória pro Chicão. Nós vamos começar a prestar atenção nos argentinos. Eles são divertidíssimos. Tu tem que saber que tem 3 tipos de argentino. O argentino chinelo vem pro Brasil, Santa Catarina. O argentino médio alto fica em Punta e o top vai para Miami. Dona Magda, eu sou média alta, boca então. aqui, essa notícia foi a engraçada. É argentino com sogra, cunhado. Essa notícia foi a engraçada, mas também semana passada a polícia pegou um que tinha posto os 2 filhos. Olha só. Tava com 5 pessoas, 5 adultos. Não, eu não tô criando a notícia, não. É verdade. Era a casa, aí eles botaram as crianças ali, a polícia tirou. É que todo ano eles tiveram que comprar cadeirinhas, o carro foi apreendido, eles tiveram que comprar as cadeirinhas, entrar na legislação e para poder seguir viagem. Ó, isso é deles. Cada ano, primeira coisa engraçada, eles deixavam os parentes nos postos de gasolina. Como agora não tem mais graça, agora eles resolveram carregar lá no porta-malas umas 2 crianças, o outro a sogra. Mas ninguém me respondeu uma coisa, quem é que estava mais no carro? A esposa, no caso, a mas filha o que importa isso? O carro estava lotado. Mas Roberto, quer saber se um argentino é top? Ele está do lado de uma loira de farmácia, tomando um energético e mascando chiclete. Esse é o argentino, galera. Muito bem. Este é o Atualidades Pampa. Hora de nós passarmos aos nossos telespectadores que perguntam pelo WhatsApp, pelo e-mail, pela nossa página também no Facebook, o Notícias do Marne Barcelos. Nós, nessa noite, chegamos aos 9 dias do AVC que o Marne Barcelos teve. Até então, ele estava sedado na CTI, essa sedação foi retirada dele. Ele continua na CTI, mas ainda não tinha conseguido falar. Então, esse é o momento exato do que está acontecendo com o Marne Barcelos, que continua sob os cuidados da equipe do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E hoje, ao conversar com o filho dele pela manhã, ele agradeceu muito, muito, muito as mais diversas manifestações de carinho dos nossos telespectadores, das pessoas nas redes, nós também, que diariamente conversamos com eles. Continuamos na torcida por Marne Barcelos. Gustavo Vitorino. Magda, hoje surgiu uma discussão interessante, porque o ministro Paulo Guedes, mais uma vez, tropeçou na língua. É verdade. Essa história de dizer que a empregada doméstica foi para a Disney... Eu queria perguntar para o ministro Paulo Guedes, por que empregado doméstico não pode ir para a Disney? Por quê? Você sabe como é que é empregado doméstico nos Estados Unidos, ministro? Lá, os empregados domésticos, as tarefas manuais são muito bem pagas. Muito bem pagas. Empregado doméstico lá tem carro bom, cumpre horário, tem um salário decente, enfim... Por que a empregada doméstica aqui no Brasil, que trabalha, ganha o seu dinheirinho honestamente, não pode fazer uma poupancinha e ir passear na Disney? Eu fiquei triste com o que o senhor falou. Mas mais triste ainda dizer que o senhor desvirtuou completamente do que deveria ser uma explicação sobre o porquê da alta do dólar. Eu tenho dito aqui o que o mercado está entendendo. Roberta já falou várias vezes, eu falei várias vezes já sobre isso, o que o mercado está entendendo. Mas a sua indiferença em relação à cotação do dólar e o apoio à alta cotação da moeda americana está me preocupando.
Porque, desculpe, ministro, respeitosamente, o senhor está sendo inconsequente. Porque quem é que não sabe que uma moeda desvalorizada como é a nossa nos coloca num patamar bem inferior? Ah, mas o produto brasileiro fica barato lá fora. Isso é desculpa? Isso é pretexto? O produto brasileiro tem que ser um produto bom e bem vendido, não barato. Senão nós vamos navegar nas águas da China. Porque se for por barato, nada é tão barato quanto o produto chinês. Então, ministro, eu acho que o senhor deveria rever um pouquinho os seus conceitos e principalmente olhar para o que está acontecendo hoje no dólar. O Banco Central interviu, fez 2 swaps, né, Roberto? Sim, hoje. Fez 2 swaps, fechou 4,33. 4,33. Uma pequena baixa e chegou a 4,38 durante o pregão de tarde. Pois é. Então, assim, o senhor tinha que se preocupar com isso, ministro. Porque eu não vou dar aula de economia para o senhor, mas o senhor sabe que a cotação do dólar chega no tomate da quitanda da esquina. E o curioso, é verdade, Gustavo, tu está sendo impecável. E o curioso é que o próprio Banco Central, ao se manifestar, diz, olha, nós temos como princípio o câmbio flutuante, com uma independência, o risco Brasil não está sendo afetado, a inflação está baixa e assim, então realmente preocupa essa aparente, vou chamar assim para ser delicada, desconsideração com o efeito nocivo desse dólar absurdo, está muito alto. E eu vou levantar uma outra questão aqui, que eu já tenho falado há muito tempo. São 10 ou 12 operadores que praticamente comandam a cotação do dólar no Brasil. Esse é o ponto, Gustavo. Acho que o ministro tem que chamar a Polícia Federal, a máfia do câmbio, ou o Ministério Público Federal para investigar. Marconi, 10, 12, 15 operadores que praticamente determinam a cotação de dólar no país. E eles estão, ganhando dinheiro. E esses caras estão fazendo o diabo, porque o governo veio com essa história de, não, porque liberdade, independência, dólar vai flutuar de acordo com o mercado, mas não dá se o mercado está cheio de tubarão. É verdade. Não, e outra coisa que me incomodou na fala completamente equivocada do ministro, é essa coisa de não vá para você já foi, então não vai mais, vai agora fazer turismo aqui no Brasil, vai para não sei aonde, para Foz, que eles ele disse, vá para as praias do Nordeste. Sim, as praias do Nordeste são legais, mas é uma questão de opção. Mas assim, ministro, não, se o cidadão quiser, ele não quer fazer turismo interno, porque o que acontece? A gente já comentou aqui, vá numa agência de viagens e faça o orçamento de uma viagem para o exterior ou de qualquer cobró do norte aí que você não tem nada para fazer, como eu fiz, um cidadão me ofereceu um lugar lá, que eu não vou citar, porque senão a Associação Nacional... Mas era quase R$1.000 e tantos a mais do que Miami. E aí eu pensei, mas o que faz? Não, o senhor pode conhecer a praia de Cobró, não sei do que. Tá, e no dia seguinte o senhor pode voltar à praia de Cobró. Tá, e no terceiro dia, o senhor pode ir conhecer um pouquinho mais para lá da praia de Cobró. Mas e aí, cara? Sabe assim, é um turismo que você não tem o que fazer. É um turismo, parece um papel de parede do Windows, que se você abrir ali a janela, olhar a foto, dá no mesmo. E aí cobra, gasta quase 2 vezes mais do que uma ida a Buenos Aires, a Uruguai, seja lá onde for. Então, ministro, o Estado não vai dizer para o cidadão onde ele tem que fazer turismo. Se o cara quiser ir 36 vezes para a Disney, uma de manhã e uma de tarde, se for possível, ele vai, ministro. Não é o seu papel. Deixa o Russo falar. Dona Magda, às vezes me preocupa que a pessoa não dimensione o cargo que tem. Sim. E eu já usei essa expressão aqui, eu dizer uma coisa tem uma repercussão. Determinadas pessoas dizem alguma coisa, tem outra. Eu estou com a foto deste evento aí. E por que eu me refiro à foto? Porque ele estava falando de improviso. E tem pessoas, e isso eu já disse para o presidente, disse o que eu penso em relação ao presidente também. Tem pessoas que, raríssimas exceções, elas podem falar de improviso. E lembrei, assim, quantos presidentes? Tinha presidente que tinha a semana do presidente, tinha presidente que fazia entrevista só com... Mas estava aquela empresa, tu vai me perguntar isso, eu vou responder isso, tu vai me perguntar... Porque é tudo meticulosamente estudado para não provocar. Veja o Guedes, ele tem... Essa foi a terceira. Ele teve uma que ele falou no AI-5, depois fica se desculpando. Não, eu não falei no AI-5, eu isso e aquilo. Outra, ele já tinha provocado uma subida de câmbio, também fazendo considerações, não é a primeira, que também teve uma alta, que ficou 2, 3 dias subindo. E agora ele provocou essa alta aí, que obriga a fazer um swap. Então, o que eu digo?
tem que ser... Eu sei que o microfone é uma tentação. Sim. Eu sei que o microfone é uma tentação. Mas tem pessoas que têm que se afastar dele e fazer meticulosamente estudado o que vai dizer, porque provoca. Veja quanto custa. Porque só se fala tem que fazer um swap. Sabe quanto custa um swap? Tu fazer baixar 4 centavos de dólar como baixou, quanto teve que ser investido, e é um mercado futuro, porque tu vai remunerar isso lá na frente. Então não é assim, parece, fez e regulou o câmbio. Não, tem custo. Então é isso, Ana Max, seria muito mais no sentido de ele haver a sua assessoria, né? De, olha, nós vamos lá, hoje se perguntarem tal coisa, não responde, preparar a pessoa, porque ele fez uma conversa como nós aqui. Nós, às vezes, temos licenciosidades, tu solta a língua, porque tem coisas que tu até pode pensar, não pode dizer, né? Tu me permite, fazendo um contraponto, eu acho o seguinte, eu concordo contigo, porém eu acho o seguinte, Ruxo, a vantagem do Paulo Guedes é que ele consegue falar de uma forma simples sobre coisas muito complexas e que a sociedade brasileira até então, às vezes, não conseguia entender. E nessa situação de ser bastante espontâneo, muitas vezes ele tem atitudes que são louváveis, ele realmente se faz entender, coisa que outros ministros da economia, presidente de Banco Central, ninguém entendia. E hoje o brasileiro começa a entender que, ele precisa entender mais de economia, pelo menos da sua própria economia financeira, porque senão ele não vai ter uma aposentadoria, não vai ter dinheiro no bolso. E outra, ele consegue entender que ele precisa também saber o que estão sendo definidos e que vai impactar no bolso. Então, essa espontaneidade seria bem-vinda, mas de fato, o ministro Paulo Guedes estava numa situação entre seus, porque era um ambiente empresarial, de pessoal de mercado financeiro, ele circula muito bem. Se ele tivesse dito, e ele disse coisas muito importantes nessa fala dele, e ele deu munição para os políticos de esquerda, que certamente vão utilizar isso nas próximas eleições. Nós vamos ver isso, com certeza, sendo repercutido nas campanhas eleitorais, porque bastava ele ter dito o seguinte, um Mac comprado no Brasil, há anos atrás, era 2 vezes mais caro do que se comprava na Alemanha. Ponto. Não entrava-se no mérito, não criava essa polêmica. E ele seguia dizendo e falava para o povo, tá entendendo? Então, nesse ponto de vista, ele foi muito infeliz. Ele, como liberal, não tem direito a dizer o que as pessoas têm que fazer ou deixar de fazer, para onde vão viajar ou não. Isso é incompatível com o liberalismo que ele defende. Então, ele foi extremamente infeliz e é isso. Pagamos caro. Quem tem o trato na iniciativa privada tem muita dificuldade de lidar com as cascas de banana da política. Isso, Gustavo. Aquilo ali que o Paulo Guedes falou, ele já deve ter falado 187 vezes em palestra. Mas não era ministro. Mas não era ministro. Não era ministro. Então, assim, a gente fala mal de político aqui, mas político sabe escolher as palavras. O técnico não. Olha o Weintraub, de vez em quando solta uma lá no Ministério da Educação. É técnico. O Weintraub é técnico. Falando em técnico, sabia que nós vamos ter Grenal sábado? Olha o horário do Grenal. 5 da tarde. 4h30 da tarde. Isso é um absurdo do absurdo. O pior horário hoje. Porque é muito quente. Muito quente. Por que não botar 19 horas? Muita gente fica em Porto Alegre. Por causa da televisão, Chicão. Qual é a televisão? As redes de televisão que pagam e o campeonato está vendido, tem que ser nesse horário exatamente. Porque ele vai para a TV, ele vai dar em TV aberta, senhores, para todo o país. Tu conhece Eu não tenho nada contra a televisão. Mas tu conhece muito futebol. Manda quem pode, obedece quem Mas precisa. se tu ficar em Porto Alegre, vamos supor, não é um programa legal levar as amigas, os amigos, o Grenal. Nem pensar, nem que a vaca tussa. Eu tenho milhares de coisas melhores para fazer. Marconi, então, vai estar lá às 2. Como é que foi parar nisso? Estava no Guedes. Eu estava aqui assimilando que eu ia... Tu ia dar uma intervenção, E o indicado ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos é aquele que a gente já imaginava que é a pessoa mais apropriada para ser, Ernesto José Foster Júnior, que foi sabatinado nesta quinta-feira pelo Senado Federal, foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Relações Exteriores, uma comissão que integram 19 titulares, os 12 estavam presentes, aprovaram a indicação. Agora ele depende, obviamente, de uma outra aprovação, que é no plenário da própria casa. Ele já estava, né, nos Estados Unidos, ele já tinha ligação com a nossa embaixada. Isso. E ele na verdade, ele vai ocupar, graças a Deus,
graças a Deus, aquele lugar que o Bolsonaro queria que fosse ocupado pelo filho dele. Ele é um conservador. Esse diplomata, na história dele, as manifestações dele, deixam a ver que ele é conservador. Ele é a mesma linha do mas Eduardo. ele é, acima de tudo, e é isso que o Brasil precisa nas nossas né? embaixadas, é negociador. Business. Tem que ser. Senta aqui, vamos... Falando em business, na Argentina pediu pinico, né? Pediu pinico. É que não dá. Do jeito que O Brasil, dá, não é nem pinico, o Brasil é o maior Antonella. comprador, Magda, da Argentina. Como é que você vai brigar com o teu maior comprador? Mas ficou lá fazendo Lula livre, né? Sim, mas... Fala aí no Lula que tá no Vaticano, Diz que o Lula dá duro, né? Ele disse que tá... Ele tá recebendo... Por isso que ele sumiu. Não, mas ele tá recebendo um... O que parece nós dois? Nós Eu não pesquei tá, essa tá notícia. Não, eu pesquei essa notícia tua aqui um dia. Aquilo ali é o Papa dizendo pra ele, O Lula tá recebendo dinheiro. Não roubarás. lê bem... Não roubarás? Não roubarás. Tem um que diz, não roubarás. Agora, a pergunta que não quer calar. Devolve o crucifixo. Pergunta que não quer calar. O Lula tá na folha de pagamento do PT, como muitos outros que trabalham. Tem pro o salário de ex-presidente. Tem um salário de ex-presidente. Tem uma aposentadoria do INSS. mas como ainda invade é pra aquele pouco. dedo mindinho. Mas E ainda tem é pouco. Não, estou relacionando para você. Não pode Ele tem uma estar duro, aposentadoria do INSS como inválido pelo dedo mindinho. Ele tem uma pensão como perseguido político, aquela papagaiada que o Fernando Henrique criou. tudo isso. Ele tem um ex-salário, tem um salário de ex-presidente da República e agora tem mais um salário do PT de Tá, 30 e aí eu reais. pergunto... 100 pila por mês. Tá, e aí- Ele disse que o vira de cabeça pra Presta baixo. atenção. Não sai nada. Pô, o cara ganha 100 pila e tá Eu pelado. gostaria de concluir o que eu comecei a falar. É possível? É possível? Câmbio. Obrigada. Câmbio. O que eu quero saber é por que o Lula, nessa pindaíba, não continua fazendo as palestras. Que ele ganhava milhões de Tá dólares. sem efeito midiático. Aquele é lá. Mas é óbvio, né, Vitorina? Por isso que eu tô ironizando. Dona Magda, só para dar notícia, Sim. então, já que tivemos a imagem ficou sem notícia. O Lula tinha um depoimento na polícia para dar no dia... Na polícia não, já no inquérito. No dia 11, ele pediu adiamento do depoimento para que ele pudesse... Ele tinha conseguido esta agenda com o Papa. E ele teve a oportunidade de ficar 1 hora com o Papa. Coitado lá. do Papa. E usou a ida até lá para fazer uma agenda política, visitou líderes na Itália lá, fez reuniões com os seus aficionados e já está de volta no Brasil. As imagens que nós recebemos é do Instituto Lula. É uma figura, né? Mas existe ou não existe ainda o Instituto É isso que eu ia Lula, te cara? Não perguntar. existia mais. É impressionante. Os caras Lógico estão que tentando existe, dona sobreviver. Mara. Lavanderia de dinheiro. Eu sei que é Ele, lavanderia. ele transformou em realidade uma expressão idiomática, que é vai reclamar com o Papa. E Vai reclamar pro Papa. Tá achando ruim, vai reclamar pro Papa. Ele foi. Agora, em termos sociais, a reação contra esse Papa foi horrível. Porque ele recebeu o Lula? As redes sociais. foram Mas não pode ficar ferventes. no Papa, gente. Esse Papa conseguiu jogar o Lula. Esse Papa conseguiu jogar hoje nos braços das igrejas pentecostais evangélicas milhares de fiéis católicos. Mas ele fez o que prega lá, não tem que receber Todos bem, são tem iguais. que receber bem os bandidos, os que vivem à margem da laranjas, sociedade. E já teve Laranja, pera, já teve mamão. gente dizendo, vocês se iludiram com o argentino cedo ou É, o tarde. Papa Quem que se argentino. iludiu? Quem que se iludiu? Se iludiu com o argentino cedo. Aquele ali, cada vez que abre a boca, a gente Em entende por que que o compensação, dente enquanto meteu o pé. Luiz Inácio Lula da Silva visitava o Papa Francisco, o Luiz Fernando Pezão, conhecido como ex-governador do Rio de Janeiro, foi no Rei do Torresmo, que é o nome do bar onde ele a vida inteira foi, em Piraí, no Rio de Janeiro. Foi lá tomar sua cervejinha com torresminho, chinelinho de dedo, sabe, bermudinha, bem o que ele é. Comer torresmo e tomar cerveja. Depois de um câncer, né, que ele tem. Não sei. O câncer dele deve ser porque ele roubou, né? É que ele pedia pra sair da cadeia por causa dessa... Mas pra comer o torresmo e tomar cerveja. Pra quem tá com câncer, cerveja de torresmo é bom. Cerveja e torresmo super bom. É bom, uma dieta muito legal. Ele foi um câncer ali durante um tempo. Também. Sensacional. Dona Magda, Fala, outra notícia boa que tivemos hoje foi uma operação da nossa polícia, que é a nossa,
ela prendeu 13 pessoas ligadas ao tráfico comandado de dentro do presídio. É assustador, né? De dentro do presídio é comandado. E o mais engraçado, Marconi, 13 foram presos e 8 não precisaram porque já estavam presos, economizou. Então o mandato... Levaram uma caminhonete só. Parece surrealismo, parece surrealismo. Era assim que eu infernizava minha mãe. É a piada pronta, é a piada pronta, Rogério. Magda, parece que a gente parece que a gente vai me botar de castigo, eu já estou de castigo. Mas então, parodiando então o castigo, 8 mandados foram lá no presídio entregar só os senhores estão presos e eles já estavam presos. Considere-se presos pela segunda vez. Eles continuaram, tem 16. Eles têm 16 mandados de busca e apreensão ainda fora, mas interessante como é importante que a polícia continua fazendo esse trabalho de pegar grandes movimentos. E aquilo que a gente discute, a gente quer fazer um programa diferente, mas a gente cai nos mesmos assuntos. Celular dentro do presídio, comandando as operações. Ora, senhores, 8 presos. E aquela coisa, o nosso problema aqui é esse, porque enquanto tiver celular no presídio, eles não largam o celular aqui, entendeu? Eles passam todo o tempo. Estamos em comando, estamos em contato com a máfia. E eu ouvindo aqui todo o tempo, olha lá, aqui. Não, o que eu tô tentando trazer. Não, essa hora da madrugada tu não tá tentando trazer nada. Eu tô tentando trazer duas coisas que a gente tem que falar aqui. Hoje a Procuradoria foi acionada pela deputada Lídice da Mata, do PSB, deputada federal. A Procuradoria da Câmara foi acionada. A Câmara quer processar o rapaz que testemunhou, porque ele não falou o que eles queriam. Porque não falou o que eles queriam. Qual rapaz? O Hans River. E que ninguém entendeu direito, né? Depôs lá. Não, ele disse o seguinte, que a empresa dele prestava serviço era pro PT. E ele foi lá e queriam que dissesse que era o Bolsonaro que disparava fake news. E ele disse, não, a nossa empresa trabalhava, prestava serviço pro PT. E aí falou a jornalista da Folha que teria se insinuado para ele. E que aí a Lídice da Mata, deputada do PSB, lá da Pernambuco, que é vermelhinha roxa, né? Acionou hoje a Procuradoria da Câmara Federal para processar o rapaz. Aí o Rodrigo Maia, que não perde a oportunidade de contar uns pontinhos. Aliás, tu podia indicar a tua academia para ele tá gordo, parece um porco. Ele já julgou, tá uma coisa, o homem tá... E aí, diretamente, acabou de porquinho. E uma cabecinha assim, um corpo gordo. Então, assim, esse Rodrigo Maia não perdeu a oportunidade de aproveitar. Outra coisa também... Não, essas coisas assim, porque tu passa batido. Não, mas tem só uma notinha que eu achei muito sensacional em relação... É porque agora, inclusive a própria Patrícia, a jornalista, diz que ele, o Hans River, não tem credibilidade nenhuma. Ele que foi usado por ela como fonte para aquela ficção. Porque eles estão tratando a matéria de dezembro. Eles, em momento algum, falam da matéria de 18 de outubro, que foi a ficção. É assim, você cria a fake news, explora a fake news, quando ela é desfeita, você ataca quem a desfez. Quer ver um outro exemplo? Por exemplo, vocês viram a imprensa publicar alguma coisa sobre aquela famosa gravação do porteiro que tinha tocado para casa do Bolsonaro? Não. Alguma coisa, mas não era ele, né? Não era sequer o porteiro. Fizeram a avaliação lá, o laudo, a perícia da Polícia do Rio de Janeiro, que é comandada pelo Witzel, portanto tinha tudo para fazer encrenca, né? Mas não, a polícia disse, olha, não é a voz dele, não, agora estão tentando identificar de quem é a voz e que gravação é aquela. Então, assim, sabe, quem é que não está vendo que eu quero saber o seguinte, quem está pagando essa gente toda? Porque essas pessoas não estão recebendo para fazer isso. Quem é que está pagando? E aí eu vou lhe dizer, grande parte dos senhores empresários babacas que vem, porque a esquerda, porque a carga tributária, o imposto esses caras é que estão anunciando nesses veículos, entupindo de dinheiro Folha, entupindo de dinheiro Rede Globo e depois reclamam. Porque estão prestigiando os vermelhinhos, eles vão tomar conta, aí vai vir imposto, quebrou minha empresa. Quebrou tua empresa, mas tua empresa passou anos pagando patrocínios milionários para esses veículos. Então acorda. Dona Magda, eu já fiz uma referência à Folha de São Paulo. Vou fazer a Globo. Batem na Globo e ela não é a maior do país, ela é a maior da América Latina. Vão ter que seguir batendo. Vão ter que me aguentar, é mais ou menos por aí, né? Pois vamos chegando ao final do Atualidades Pampa de hoje. Lembrando que nós temos sempre aos sábados, às 7h30 da noite, os melhores momentos da semana. Que, aliás, fazem o maior sucesso, esses melhores momentos. E
uma coisa que a gente não comentou aqui no programa ainda, mas vocês viram que apareceu agora um companheiro de Gugu Liberato na briga pela herança milionária? Agora apareceu a verdade, dona Magda. Chefe de cozinha. Agora pediu habilitação. Tá, e ele pediu, já vou dizer para uma Rosemary, ele agora está disputando com a esposa, com os filhos, com a mãe, com a irmã, a herança que pode chegar a 1 bilhão. Olha. E assim, ó. Bate-boca. Que baixaria, botaram a vida do sujeito toda na lama, no ar, expuseram. Claro, a própria família expuseram por causa de dinheiro. Eu vou entrar pedindo uma beira também. Pede, com total. Ele influenciou a minha adolescência, ele tem culpa disso. Eu assisti banheira do Gugu, vai que eu me tornei isso. Eu namorei uma gata aqui na banheira dele. Então é o seguinte, preste atenção. Nessa sexta-feira a gente volta, logo depois do Jornal da Pampa, e vamos ver quem vai apelar agora na justiça ou não, vai reivindicar também a herança do Gugu nessa bancada aqui. Vamos ver? Amanhã, depois do Jornal da Pampa.